a melhor técnica para aprender e para fazer seus resumos. E você sabe que resumo não é você pegar a página do livro, o capítulo do livro e escrever de novo de forma menorzinha, né? Não é você pegar, para trocar 3 palavras por 2, né? Trocar os sinônimos. Isso não é fazer resumo. Tem toda uma técnica envolvida, né? Não é não, Jack? E o mais importante que você tem que ter na cabeça de tudo isso é que teu resumo ele tem que ser útil. Teu resumo ele tem que ser usável para você depois. Então não adianta nada você fazer uma coisa que você não vai ler, reler, treler. Treler é ótimo, né? Arruma aqui o teto. Aí. Não é mesmo? Então, a ideia básica para você fazer um resumo é você pegar, você ter acesso àquela informação de forma rápida, e estar em constante atualização. Eu gosto de falar que é em constante turbinagem. Você vai sempre colocando algo mais, ou sempre tirando alguma coisa, e isso tudo vai ser uma forma de você acessar aquela informação. Não sei se todos vocês se lembram, mas a curva do esquecimento, ela é a curva que te leva para o buraco, né? Ela que te faz esquecer os artigos que você leu, ela que te faz esquecer as matérias que você estudou. E aí, quando você adapta a tua rotina de estudo, a produção do resumo e ao acesso a esse resumo de forma regular, você vai superando a curva do esquecimento. E aí começa a acontecer uma coisa que eu acho muito engraçada, que é quando você começa a se sentir com sorte. Você começa a ter a sorte de só cair na tua prova o que você estudou. Então, vamos esperar aqui alguns segundinhos, que aí a gente já começa na nossa luta aqui, aprendendo a fazer um Mega Boga resumão. Quem tiver, chama aqui no aviãozinho, chama o coleguinha, e no coraçãozinho do ladinho é de qualidade. Vamos lá, já tá quase. Pra chamar os amigos, vamos combinar com todo mundo para chamar um coleguinha. Vamos. Isso aí. Tá certo? Então vamos lá. Vamos dividir a necessidade que você tem de fazer o resumo, a estratégia de vamos dividir a estratégia de fazer o resumo em alguns passos. Primeira coisa que você tem que fazer é delimitar o que você vai resumir. Então, a ideia de você separar em capítulos, por exemplo, vou resumir o primeiro capítulo do livro do Pedro Lenza, ou o primeiro capítulo do livro do professor Matheus, ou da professora Flávia Bahia, de todo mundo, qualquer livro, tá? O que você vai fazer? Você vai ler exatamente o primeiro capítulo deles, né? Você precisa entender o que você estudou. Esse é um erro que a maioria dos estudantes comete. Tentar aprender com o resumo. Você não vai aprender com o resumo. O objetivo do resumo não é aprender. É você rever. É o teu material feito para revisão. Então, você só coloca no papel o que você aprendeu. E o primeiro passo, então, é entender o que você estudou. Beleza? Como uma dica aqui para ficar mais fácil você entender o que você estudou. Hoje em dia, a maioria dos livros para concurso e para OAB tem um resumo no final, num quadro sinótico, dizendo, fazendo um pequeno resumo, um pequeno apanhado do que você vai ver, do que você viu naquele capítulo. Então,
Os livros atuais, eles têm no final de cada capítulo um quadrinho sinótico, onde tem um resumo que o autor aponta os pontos mais importantes daquele capítulo. Comece o teu estudo, aquela leitura que você vai fazer do capítulo, pelo final. Isso mesmo. Porque aí você já ativa a tua atenção de forma inconsciente para os pontos que são mais importantes. Na maioria das vezes, isso te ajuda a não perder tempo com um ponto que você pode achar que é importante, mas na verdade não é. Tá? E isso acontece com o tempo de forma inconsciente e involuntária. Quando você lê primeiro lá no final e depois volta para ler todo o capítulo, você consegue instintivamente, de forma inconsciente, ler só o que importa. Beleza? Primeiro passo, então, leia tudo, comece pelo fim, leia e entenda o que você vai resumir. Tá? O segundo passo é para botar no papel. Botar no papel é você colocar a essência, o conteúdo, tá? Aquela coisinha muito detalhada que vai te fazer lembrar de todo o capítulo. Tem uma coisa no livro que você já sabe de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. O que você acha? Você vai colocar no teu resumo ou não? Tá lá lendo o capítulo de um livro, olha aqui... Direitos humanos. Tem lá. Vamos falar aqui sobre alguma coisa. Li o capítulo, ó. Li o primeiro capítulo. Decisões da corte. Li o resumo no final. Aqui, ó. Quadrinho sinótico do final. Li o capítulo inteiro. Tá. E aí eu vou botar a essência dele no papel. Tem um ponto aqui que eu sei inteiro. De trás pra frente, de frente pra trás. O que vocês acham? Esse ponto vai pro teu resumo ou não vai pro teu resumo? O que vocês acham? O que vocês acham? Esse ponto que você já sabe, você não precisa botar ele no papel, porque ele já tá, ó, na cabecinha, aqui na cuca, fresquinho. E você tem acesso a esse, já está na tua memória de longo prazo. Então não tem mais esse risco de você esquecer. Então, tranquilo, risca isso, não precisa ficar colocando isso no teu resumo, porque você já sabe aquilo, tá? Lembra que eu falei lá no começo, resumo não é para você aprender, é para você se lembrar? Aí, ó, mais uma prova do que eu te disse. Depois, galera, você vai colocar teu resumo, a essência, o resumo do resumo do resumo, tudo o que você entendeu com as tuas palavras, você coloca no papel. Esse exercício, esse hábito de escrever com as tuas palavras no começo é um pouco, só um pouquinho mais lento. Não vou nem dizer que é difícil, é um pouquinho mais lento. Mas sabe por quê? Porque a gente não tem essa prática. E é uma questão de praticar. Galera, é prática, simplesmente prática, nada mais do que prática. Então, quando você bota no papel a tua essência, do que você entendeu sobre aquele assunto, tá, ó, memorizado, tá? Então, segundo passo, coloca só a essência, tá bom? Primeiro passo é você entender o que você leu, e o segundo passo é a essência, você coloca no papel, com as tuas palavras, tá? E aí, é um ponto que eu acho assim, que acontece demais. E eu falo porque eu fazia isso na faculdade, aconteceu demais comigo. Tem sempre um aluno na tua sala, normalmente uma moça ou uma menina, que anota tudo, é muito boa, que faz altos resumos, copia e pá! Todo mundo quer tirar xerox do caderno dela, não é? Pois é. Isso não é algo que é muito produtivo, porque o resumo dela tem as concepções, a essência, o que ela entendeu, o que essa colega entendeu. E o resumo ele tem que ser algo pessoal. Então, o teu resumo vai conter o teu entendimento. E o resumo do colega vai conter o entendimento do colega. Ah, então o resumo do outro não serve pra nada, não vou pedir mais emprestado, pererê, pererê, pererê. Mimimi. Não, galera, pode pedir. Mas assim, você tem que ter em mente que resumo não é pra você aprender, é pra você revisar. E o resumo do teu colega tem o que ele entendeu do assunto. Então,
o que você vai rever e aproveitar daquilo ali é entre 20% e 30%. Enquanto que o resumo que você faz se aproveita de 90% a 99%. Porque sempre tem alguma coisinha que se perde. Então, resumo é pessoal. Prefira sempre o seu. Outra dúvida que sempre me batem. Professor, resumo no computador ou na mão? Eu prefiro na mão. Sabe por quê? Porque o resumo ele tem que ser algo sucinto. E quando você tem toda a liberdade do computador, toda a liberdade que o editor de texto, que o Word te dá, com páginas infinitas, que é muito rápido você digitar, você se preocupa pouco em raciocinar e resumir aquilo. Então, na maioria das vezes, a gente fica com preguiça de entender e transcrever com as nossas palavras, e aí a gente acaba fazendo uma cópia literal do que está escrito no livro. Então, por isso eu acho que resumo feito na mão é mais importante, tá? É mais eficiente. Por quê? Porque você, desde o começo, você pensa para escrever. E você vai escrever só o essencial. Você vai colocar no papel só os gatilhos mentais que vão te levar a lembrar de todo o conteúdo que você estudou. Beleza? E aí vem a prova de fogo, vem o teste do teu resumo, para saber se teu resumo ficou bom ou não. Como é que você faz? Como que você faz? Então, você vai estudar, por exemplo, controle de constitucionalidade, no livro do professor Pedro Lenza. E fez o teu resumo, estudou, entendeu, escreveu à mão, pererê, pererê, pererê. E aí? Como você sabe se ficou bom? Você passa para resolver questões. Muitas questões. Várias questões. Especialmente das que já foram cobradas no exame da OAB. Porque teu objetivo é esse, passar no exame da OAB. Certo? Então vamos refazer essas questões. E você vai testar. Se com o que você estudou e com o resumo que você fez, você conseguiu responder todas as questões e todas as alternativas, teu resumo tá ok. Se não conseguiu, tá faltando coisa no teu resumo. E esse é o momento de você correr atrás. E aí o que você vai fazer? Você vai buscar a informação que te faltou para responder aquela questão e enxerta ela no teu resumo. E aí o teu resumo vai estar sempre turbinado, vai estar sempre à prova de erros, vai estar sempre à prova de esquecimento. Então não vai ter furo. Teu resumo vai ser exatamente o essencial para responder as questões da prova que você vai fazer. Essa dica mudou a minha vida. Essa dica fez com que eu saísse de várias reprovações e passasse a entrar dentro da lista de aprovados. Por quê? Por mais que eu estudasse, tinha essa técnica, fazia resumo e tal, eu não tinha sacado essa necessidade de ficar sempre atualizando o resumo. Beleza? E, por último, você tem que entender que, de novo, reforçando, o resumo não é um momento para você aprender, é um momento para você revisar. Então, você tem que colocar na tua rotina de estudo as revisões. Os alunos do método PET, os alunos do Hackeando, os alunos do Tô na Ordem em geral, sabem muito bem como fazer isso. Você quer se tornar aluno Tô na Ordem, manda para mim um direct que a gente converse e eu te digo a melhor forma de eu poder te ajudar. As revisões são a forma mais eficiente de você não esquecer. E quando você consegue casar revisão com resumo bem feito e estruturado em forma de palavra-chave, resumo estruturado em forma de gatilho mental, você consegue fazer a tua produtividade, tua memória fica uma coisa de louco. Você bate o olho nas questões, você lembra do gatilho mental e você ativa áreas do seu cérebro e volta a viver aquela página do livro, aquela página do caderno, aquela aula que você assistiu. Top, top, top. Tá? Então a dica agora é, quando você for fazer as tuas revisões, utilize os teus resumos, que já foi turbinado, já foi revisto, tem a tua essência de tudo aquilo que você entendeu e do que você já leu. E quando você for fazer isso, e você vai perceber dentro das revisões que você começa a memorizar muita coisa, e você lê, por exemplo, a primeira palavra de uma frase, você consegue lembrar de todo aquele capítulo, começa a tirar aquilo do teu resumo, porque aquele assunto já está na tua memória de longo prazo, tá bom?
Quer saber mais sobre como fazer resumo? Manda um direct para mim, que nós vamos começar logo logo com a nova turma do nosso curso do Método PET. Nós vamos fazer uma mega boga promoção de Black Friday e provavelmente semana que vem tem novidade, tá bom? Quer aprender a fazer resumo, responder questão, grifar, lei, tudo isso que garantiu para mim aprovação em 5 concursos públicos? Manda um direct, reserva a tua vaga, que 2020 é o ano da tua aprovação. Valeu, galera! Qualquer dúvida, também manda teu direct para mim, que eu tiro todas as dúvidas que chegarem pra gente. Valeu, pessoal! Até mais!